meus amigos? Voz diferente, né? Pois é. Hoje quem vai conduzir o Passo no DM sou eu, Duane, juntamente com a minha amiga Letícia. Oi, Letícia. Olá, pessoal. Como vão? Isso é muito estranho. Porque é muito esquisito. Porque nossa amiga Amanda se mudou, não só de cidade, como de continente. E agora a gente tem uma diferença de fuso horário bem grande. E devido a dificuldades técnicas, hoje a gente vai tentar fazer sozinhas, né, o podcast sem a Amanda, que é um pouco complicado, já que ela é nosso ponto de referência. Será que a gente vai... Mas vamos ter fé. Com fé tudo dá certo. Fé, amiga. Se você tá ouvindo a primeira vez, a gente não costuma ser tão ruim assim. A gente tá numa experiência nova, entendeu? Então, pedimos perdão desde já que algo não der certo, porque estamos nos acostumando no mesmo lugar. É isso. E a gente tá estamos um pouco sumidas, né? Mas decidimos voltar, que adaptando as coisas, fazendo em dupla e quando possível em trio, para vocês não ficarem sem conteúdo e a gente também não deixar o conteúdo atrasar. Então hoje nós escolhemos algumas pautas e vamos conversar um pouco aqui. Esperamos que vocês curtam e qualquer coisa pode comentar com a gente lá no Twitter depois. Sim, a gente vai fazer o máximo possível pra tentar nós três, né? Mas enquanto não rolar, enquanto não rolar, vamos nós duas e quando der, vai a Letícia Amanda e assim nós vamos seguindo. Isso. A gente já falou sobre o Brasileirão Feminino, de forma geral, né? Porque a gente vamos fazer um panorama. Sim. Recebemos reclamações, então vamos fazer aqui um panorama geral do Brasileirão. A gente tem que ralar a cara com o Brasileirão. Já rolou. Sim, tem que ralar a cara. Tem que... Gente, pra chegar nas ligas europeias e na NWSL, que dizem que tem qualidade, mas há controvérsias, tem que ralar a cara no Brasileirão Feminino aqui do Brasil, né, gente? Tem que ralar a cara mesmo, mas tem que pegar link, tem que assistir jogo, o único que passa no Twitter, tem que caçar as coisas aí, tem que ir atrás, porque não é tudo que dá pra assistir, não. E a gente chegou a um ano que eu acho que, vamos lá, que é a primeira pergunta aqui da nossa pauta, já vamos entrar juntamente com esse assunto, é se esse ano foi o ano de melhor nível técnico. E eu, Duane, particularmente acho que sim, principalmente porque a gente está vendo uma maior frequência de atletas voltando do exterior para o Brasil, o que elevou consideravelmente o nível técnico do Brasileirão e diminuiu a disparidade entre as equipes, o que me deixa bem feliz, de verdade, você conseguir ver mais de 4 ou 5 equipes que são realmente competitivas, né? Claro que ainda existem resultados bizarros, mas eu já vi essa mudança. O que você acha, Letícia? Eu acho que sim também, eu acho que é o melhor que eu já vi. E eu não sei se é nível técnico o melhor que eu já vi, mas é o melhor, é um dos únicos que eu consegui acompanhar, né? Que eu consegui de fato ver. Então a gente não tem muitas referências, porque há alguns anos era bem mais difícil acompanhar, né? Não tinha jogo sempre na TV, sim, quase nunca. Então tem essa parte, né? De conseguir assistir. Eu lembro que quando eu comecei lá no Planeta Futebol Feminino, no meu primeiro ano do site, não tinha transmissão nenhuma. E teve um jogo do Flamengo Marinha nos primórdios, assim, né? Logo que eu conheci a parceria, enfim, contra o Kinderman, né? Lá no Sul. E não tinha transmissão alguma. E só tinha aquela rádio clássica, a Canção Jurê. Se eu não me engano, era esse o nome da rádio. E quem quisesse acompanhar era por rádio. E se quisesse, era o que tinha. Se não quisesse também, tipo, muitos jogos do Nordeste, principalmente, não tinham nem transmissão via rádio, a gente ficava sabendo o resultado, sabe, lá Deus como. E esse ano a gente conseguiu acompanhar bem mais, né? Mas eu acho que a única coisa que comprova, assim, que talvez tenha uma diferença técnica que tenha diminuído, assim, a diferença, o nível, né, entre os times, é o número menor de goleadas absurdas. Porque, nossa, eu acho que no primeiro ano, nesse formato novo, tinha goleada absurda o tempo todo. Sim. Um 9-0, enfim. E esse ano deu uma diminuída.
Eu acho também, porque antigamente quando a gente acompanhava muito a Copa do Brasil, né? Foi o primeiro campeonato que a gente começou a acompanhar de fato que passava. E, enfim, era outra estrutura, né? Bem diferente, né? Também até pelo Nossa, tinha uns negócios bizarros. Lembra quando eles quiseram fazer aquele negócio de grupos regionais? Foi muito ridículo. Não, eu lembro. E você lembra do draft, amiga? Ah, o draft é muito vergonhoso. Quem viveu sabe. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Foi, olha... vergonha ali agora. Que mico que foi aquele momento. Mas tudo bem, né? Foi quando a Maurinho foi pro Flamengo, e o Flamengo, inclusive, foi campeão nesse ano. O Flamengo Marinha, né? Mano, foi tipo... Sei lá, desfile de modelo. Nossa, aquele ano foi... Aí, tipo, igualzinho o draft da Liga Universitária Americana. A jogadora vai lá, pega a camiseta do time. Tipo... Sim, mas detalhe que isso eram as jogadoras da seleção brasileira, né? Sendo draftadas. Sim, né? Que mico. Jesus. Ai, meu Deus. Aí, gente, prosseguindo. A gente vai entrar aqui num tema, digamos, controverso. Se a obrigatoriedade ajudou a elevar o nível. Assim, eu acho que de alguma forma sim. Mas para os times que tentaram realmente fazer, por exemplo, o Corinthians, que no começo fez o time pela obrigatoriedade, claro, com a parceria com a Audax, e depois realmente montou uma estrutura e pensou no futebol feminino de maneira individual, enfim. Os times que fizeram isso, estão tentando fazer isso, sim. Aí você percebe uma elevação técnica. Agora, por exemplo, o Flamengo, que mantém esse estilo da parceria com a Marinha, você vê que tá estagnado já tem alguns anos, entendeu? Então, acho que assim, não é que a obrigatoriedade ajudou, mas aqueles times que começaram a fazer o futebol feminino com vontade, aí sim, ajudou a elevar o nível. Agora, os outros que estão fazendo apenas por obrigação, meio que foram o outro peso da balança, né? Então, é que eu acho que são poucos que fazem sem ser pela obrigatoriedade, né? Não, basicamente todo mundo fez pela obrigatoriedade, mas alguns agora falaram assim, já que tá fazendo mesmo, vou fazer bem, né? Vou fazer certo. Tentar, né? Então, eu não sei quanto a isso, se aumentou ou não, mas eu acho que a obrigatoriedade, no mínimo, fez com que a TV comprasse. Sim, também acho que, enfim, a possibilidade de ter os 4 grandes de São Paulo ano que vem, essas coisas fizeram com que um Grenal, por exemplo, enfim, quando tiver esses clássicos assim, fizeram com que as TVs, a Band, se interessassem e isso aumenta o espetáculo, né? Enfim, pessoas podem assistir, entra mais dinheiro, patrocínio. Então acho que isso, não sei se ajudou em relação ao nível técnico, mas ajudou em relação à mídia mesmo, e a gente sabe que o futebol feminino só vai se manter se for assim, né? Sim, concordo plenamente, amiga. E para finalizar esse panorama que a gente está fazendo sobre o Brasileirão, a última pergunta aqui que está na nossa pauta é uma pergunta que eu acho que eu particularmente tenho uma opinião bem controversa, mas bem minha mesmo. Se as parcerias foram boas no final das contas. Eu acho que para quem começou a pensar o futebol feminino, para quem usou a parceria como aprendizado, sim, como o Corinthians. Foi lá, aprendeu, tropeçou, né? Regueu, pensou, foi para frente. O próprio São Paulo, que também teve uma parceria de momento com o Centro Olímpico. Mas para quem está explorado até hoje na parceria, como o Flamengo, que assim, não é uma parceria, né? Quando a Marinha paga salário, quando a Marinha dá estrutura, quando a Marinha escolhe que jogadoras vão jogar, quando a Marinha escolhe técnico, desculpa, isso pra mim não é uma parceria, isso aí é uma fachada, né? Dá jogo de camisa e, vamos jogar na Gávea. Nossa, sendo que ultimamente nem na Gávea estão jogando. Então, assim, essa fachada que o Flamengo tem, esse pra mim, que eu não consigo sentir que o time faça parte da instituição Flamengo, não ajuda, não foi bom, né? São anos e anos e anos com essa parceria, entre aspas, que você não percebe evolução dentro do clube, dentro do futebol feminino do clube, entendeu? Então, assim, na minha opinião, essas parcerias não são, desse estilo não são vantajosas. Agora, como foi com o Audax, o Corinthians fez, foi lá, 1 ano, outra pessoa aprendeu,
depois montou o seu, prosseguiu. O São Paulo foi lá no Centro Olímpico, aprendeu, prosseguiu. Aí sim, né? Quando você usa a parceria como um aprendizado, já, é realmente para você entrar no mundo do futebol feminino. Agora, para ficar anos e anos e anos explorado, aí já acho que não é bom, não. O que não pode é sentar em cima disso, né? Como se isso fosse a única solução. E, enfim, eu acho que é bom, sim, pra quem... Principalmente pros times que não tem dinheiro, né? Que não é o caso do Flamengo. Então, a gente sabe que tem times que não vão ter condição de fazer isso pra agora. Tudo bem que já deveria ter sido organizado antes, porque faz parte da obrigatoriedade não só da Conmebol, mas times que fazem acordo financeiro tem que ter futebol feminino. E a gente sabe que isso não acontece, né? E, enfim, mas a gente também viu muita coisa feia, né? Vitória, o Sport, e, enfim, não são parcerias, são times com a camisa própria, né? Então, se eles fazem isso com a camisa própria, imagino que eles não fariam se fosse uma parceria, né? Eles estão colocando o escudo deles pra isso, imagina se fosse uma parceria, como seria. Vai falar mais em si das partidas que aconteceram nas últimas semanas, as semifinais e um prognósticozinho para a final. Primeiro, a gente vai falar sobre o Kinderman e Ferroviária, que talvez seja a semifinal mais tradicional, digamos assim, do futebol feminino, com equipes que estão aí há anos batalhando pela modalidade. Todo ano tem equipes... Ferroviária e Kinderman. Sim, são equipes assim que tem um aporte financeiro muito menor do que os clubes chamados grandes e estão aí há anos fazendo o futebol feminino acontecer. O Kinderman, durante muito tempo, foi celeiro de jogadoras. Para quem não sabe, Andressinha, Jenny, uma galera muito boa, Camilinha, todos apareceram pelo Kinderman, que tinha geralmente elencos muito jovens, né? E assim, fazia praticamente a sub-20 toda era do Kinderman. E aí aconteceu um incidente grave, o time saiu do brasileiro, depois voltou, retornou, e agora figurou nas semifinais, né? Encarando outra equipe também que tem uma tradição muito grande no futebol feminino, inclusive causou polêmicas aí nas semanas que passaram, não vamos entrar em detalhes, que é a Ferroviária, que também é muito tradicional dentro do futebol feminino, né? Revelou muitas jogadoras para a seleção. Algumas jogadoras realmente deveriam estar lá, outras, enfim. Mas é um time que sempre figurou ali nas decisões, né, de futebol feminino e que agora, depois de um ano meio conturbado, que não foi tão bom assim, mas ainda foi relativamente ok, a Ferroviária novamente chegou às semis e agora à final do brasileiro, né, nessa partida, nesse, digamos que, entre aspas, clássico do futebol feminino. A gente tem vários pontos importantes para falar. O primeiro é sobre a Tatiele, que é a técnica da Ferroviária. A Tatiele, ela começou o ano, parecia que ia ser um ano ruim para ela, né? Ela foi simplesmente demitida do Internacional. A gente nunca entendeu muito bem porquê, né? Ela tinha feito um trabalho bom no Inter. Enfim, de um dia pro outro parece que ela foi demitida. Ela acabou indo pra Ferroviária e ela, né, tá colhendo aí os frutos. Final do Campeonato Paulista, sempre final do Campeonato Paulista, final do Brasileiro, vai pra Libertadores. Então, no fim das contas, acho que foi um bom negócio pra ela, né? Ter saído do Inter. É positivo, né? Você colocar um time numa semifinal de Paulista, que é um campeonato fortíssimo, sim, e chegar na final do Brasileiro, realmente não tem... Passando pelo Santos, né? Sim, e não tem o que falar do trabalho dela. Trabalho excepcional. E hoje ela é a única treinadora, né, da série. Eu acho que é, né? Sim, já que a Emily saiu. Sim. Ela é a única treinadora. Foi um jogaço, né? A Ferroviária e Santos. E Kinderman e Ferroviária também foi no mesmo tom. Foi um jogo muito forte, tanto que no final da partida as jogadoras estavam exaustas. Sim. Você via ali que as jogadoras não estavam se aguentando. A partida foi para os pênaltis. Sim. Para ser decidida nos pênaltis, da Mãe Equilíbrio. E nos pênaltis, uma velha conhecida nossa brilhou, que foi a Luciana.
Goleira Luciana, ninguém nunca criticou. Nunca aconteceram críticas à Luciana. Banquei a goleira. E ela pegou e assim, ela venceu o jogo pra Ferroviária. O que você acha? Então, a Luciana nunca... Na verdade, eu nunca tive uma opinião muito formada pela Luciana, não. Nunca fui de criticar muito ela, nem de defender muito ela. Acho que ela... Parece que ela aparece nessas horas, né? Ela é aquelas goleiras... É tipo o goleiro do... Como chama? O Show. É o Show o nome dele? Não sei, o goleiro do México. Do México? Aparece na série. Eu esqueço o nome dele também. Eu não lembro. É tão, né? Presente. Parece que na hora que tá todo mundo assistindo, ela tá sempre surge aleatoriamente. Mas o time da Ferroviária é um time organizado, né? Um time muito bem treinado. É um time que talvez não tenha tantos nomes assim. Claro que não tem, porque é um orçamento infinitamente menor. Mas a Ferroviária sempre chega forte. É um time que sempre batalha até o final. As jogadoras talvez não sejam as melhores possíveis, mas tentam. Foi até uma coisa que aconteceu no primeiro jogo. A Thay, né, a atacante, ela perdeu muitos gols, cara. Ela perdeu uns 4, 5 gols, sério. E ela, no fim, acabou fazendo o gol que empatou o jogo. Então, tipo, ela não desistiu. É um time bem aguerrido. E eu acho que eles estão colhendo os frutos aí disso, de ser um time tão forte, assim, em relação a nunca desistir, sabe? Porque elas saíram atrás nos 2 jogos, no primeiro jogo, no segundo jogo foi um gol contra, né? Mas elas saíram atrás e mesmo assim conseguiram. No jogo contra o Santos, né? O Santos ganhou o primeiro jogo em Araraquara, elas viraram em Santos. Então, assim, parece que nada é impossível pra elas. E isso passa bastante pela Luciana. Pois é, né? Eu, assim, particularmente da Luciana, eu acho que ela é uma goleira, talvez seja uma goleira de time. Na seleção ela sentia muita pressão, você via o nervosismo que existia nela. Dava pra perceber isso. Você via que ela tava tensa em campo, você via que ela não tava à vontade ali, entendeu? Então eu acho que assim, talvez fosse mais questão de confiança. Eu vejo muito o Muralha. Assim, o Muralha não era um goleiro ruim. Quando ele foi pro Flamengo, ele teve um momento ali que parece que a confiança dele baixou muito. Ele não conseguia fazer defesas simples e tal. E eu via muito isso na Luciana na seleção. Depois de algum momento que ela teve algumas falhas mesmo, a confiança dela caiu demais. E você percebia ela embaixo das traves sempre pensa. E é claro que aí daí pra frente as coisas não davam certo. E talvez a Ferroviária ela se sinta em casa, se sinta mais segura, mais tranquila. Porque a gente percebe ela na Ferroviária é muito melhor. Apesar que quem não sei quem lembra, ela teve uma polêmica no Rio Preto, né? Tanto que até foi que culminou na saída dela da seleção, porque ela teve uma partida muito ruim naquela mesma fase. Que ela estava ruim na seleção e ela teve umas falhas muito feias, né? Quando estava no Rio Preto. Então eu acho que assim, talvez a Ferroviária dê essa segurança a ela e ela se sinta mais à vontade e ali ela se sinta bem e consiga ser uma goleira boa. Não é excepcional, não é nenhuma, né, roupa solo da vida, mas também não é uma goleira ruim, né? Ela é uma goleira regular. E acho que a Ferroviária é uma equipe muito aguerrida e eu acho que é tradicional da Ferroviária, não é de hoje, que são equipes batalhadoras. E chegou nas finais com mérito, porque enfrentou equipes dificílimas, tanto nas quartas como nas semifinais, e conseguiu vencer as partidas, conseguiu batalhar até o fim mesmo, cansaço. E tem tudo para fazer um grande jogo, espero que sim, né? Contra o Corinthians, que é a partida que a gente vai falar agora, que foi o outro jogo da semifinal. 2 equipes de camisa, só que 2 estilos completamente diferentes de tratar o futebol feminino. Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, né? Foram 2 jogos que se enfrentaram. E o Corinthians levou a melhor, ali com larga vantagem, eu diria assim, né? Não sofreu tanto em campo. E é disso que a gente vai falar agora. Começando assim, eu acho que vamos começando a falar sobre a parte mesmo do campo e bola, para depois a gente partir para os bastidores, né? Eu, na minha visão, não acho que o Corinthians foi muito superior ao Flamengo. Mas o Corinthians foi preciso. Foi aquele time maduro, foi o time, digamos que eu chamo de um time grande em campo. O time grande é aquele time que chega,
ele pode estar tomando um sufoco, mas aquela bola que aparece, ele vai lá e marca o gol. Ele não perde aquela oportunidade e aí joga a pressão toda pro outro lado. Foi mais ou menos o que aconteceu no jogo de volta do Corinthians com o Flamengo, né? Na casa do Corinthians. O Flamengo estava tentando pressionar, precisava do resultado. A primeira bola que o Corinthians teve foi lá, marcou e dali já mudou o jogo. O que você acha, Letícia? Eu, pessoalmente, acho que o Corinthians foi muito superior, sim, ao Flamengo. Eu acho que nos 180 minutos o Flamengo deve ter sido superior ao Corinthians, basicamente só em uma parte do primeiro tempo do segundo jogo. Um pouquinho do primeiro tempo também, mas o Corinthians fez o gol muito cedo, né? Então, o Corinthians fez o gol no primeiro tempo ainda, então o Flamengo teve que sair pro jogo. E é engraçado porque o gol do Flamengo, o único gol do Flamengo no confronto saiu exatamente quando o Corinthians estava bem. E aí depois o jogo virou totalmente, o Flamengo foi pra cima e o Corinthians acabou conseguindo fazer o segundo com aquele golaço da vitória, né? Mas no segundo jogo o Corinthians foi completamente soberano, assim. A não ser aquele finalzinho do primeiro tempo ali, que o Flamengo teve algumas chances, eu não vi o Corinthians sofrer nada, assim. Principalmente depois do gol da Thamires. O Flamengo praticamente não assustou. Só deu o Corinthians perdeu muitos gols. Dava pra ter sido fácil uns 3, 4 aquele jogo. E eu acho que, assim, o Corinthians nem chegou a dar um medo, assim, de perder a classificação. Estamos falando aqui uma corintiana e uma flamenguista, né? É assim. Então temos propriedade para isso. Mas eu achei, assim, que no segundo tempo o Corinthians amassou o Flamengo no segundo jogo. Nem parecia que o Flamengo precisava do resultado. Tipo, quem tava assistindo não imaginava que o Flamengo precisava buscar um gol. Tava uma coisa bem absurda, assim. O Corinthians estava pra cima pra marcar mais e o Flamengo nem tentava, não saía daquilo, parecia que tava com o jogo, tipo assim, vamos ficar aqui, não vamos tomar mais nenhum e é isso, entendeu? Saiu tipo, com orgulho, né? Resultado. Sim, sei lá, a impressão que dava pra quem assistiu o jogo, vamos supor que a pessoa nunca tivesse visto o jogo, não sabia quem tá precisando de resultado nenhum. Parecia que a gente tinha perdido de goleada o jogo anterior e precisava golear o Flamengo pra poder classificar, porque o Flamengo tava ali entrincheirado e o Corinthians pressionando, indo pra cima. E você não vê individualidade nas jogadoras do Flamengo também. Não vê novidade, o técnico também não... Então, assim, ficou aquela coisa, pressão total do Corinthians. Eu acho que o Flamengo já não tinha perna mais, sabe? Tipo assim, elas estavam tentando, elas tentavam, elas pensavam, correram e tal, mas a diferença técnica é tão grande que nem a diferença técnica, a diferença física, a diferença psicológica eram todas tão grandes, assim, que eu acho que as próprias jogadoras do Flamengo já, sei lá, se entregaram, não sei. Não posso falar por elas, né? Mas é o que ficou parecendo, porque parecia que não ia dar mesmo, sabe? Sim, parecia que, assim, parece que o jogo já estava decidido antes de começar. Você não sentia, eu não sentia ali, como a Alice falou, assim, eu não vi, assim, tanta superioridade no quesito porque não foram goleados. Poderia ter sido, mas não foram. Mas, assim, você não sente que houve um confronto, sabe? Talvez por isso que não houve uma goleada do Corinthians, assim, nas partidas, mas porque não existia pressão no Flamengo para buscar o resultado. Então, não tinha por que o Corinthians também se expor tanto. O Corinthians ia lá, marcava o gol, matava ali o primeiro, depois atacava com tranquilidade, porque o Corinthians é um time muito bem treinado, joga futebol muito bom, e encontrou do outro lado uma equipe que estava ali jogando aquele padrão, não conseguia fugir daquilo, e quando encontrou o adversário mais forte, não conseguiu de forma alguma buscar resultado, não conseguiu. Realmente foi uma partida assim que, apesar de que muita gente colocou expectativa por ser um Flamengo e Corinthians, eu desde o começo não estava com expectativa nenhuma. Acompanhando o Flamengo como eu acompanho, com todo o respeito que tem aos atletas, eu acho que é um elenco que já deixou de ser um dos melhores do Brasil. Faz muita força para ganhar, para chegar até na semifinal, que me surpreendeu bastante. Não acho que seja uma das equipes, não acho que seja dos 4 elencos do Brasil, acho que está ali entre os 6 melhores elencos do Brasil, enfim.
Mas é uma equipe que sofre poucas modificações e se renova muito pouco, porque existe uma parceria com a Marinha e não é tão fácil assim você virar atleta do Marinha Flamengo, né? Acho que o primeiro jogo foi um pouco de banho de água fria nelas, né? Acho que tipo, se elas tivessem conseguido segurar um empate, se tivessem, enfim, ganho por um gol, acho que o Flamengo teria uma postura completamente diferente. Mas perdeu o primeiro jogo em casa, da forma que foi, que saiu perdendo, conseguiu um empate, aí parecia que ia, e aí levou um gol. Aí tomou o gol. Então, tipo, acho que isso foi um pouco de banho de água fria, assim. E é bem isso que você falou, assim, as jogadoras que se destacam no Flamengo logo são compradas, do seu quadriante, por exemplo. É um time que perde muitas peças, né? Sim. O time perde muito e não repõe. Então, parece que esse é o teto do Flamengo, né? Enquanto for essa parceria, o Flamengo, da forma que tá agora, com os times realmente indo atrás, esse foi o teto e deu certo há uns anos, né? Quando o Flamengo foi campeão, porque os outros times também estavam começando. Não estavam tão bem estruturados como alguns estão hoje. Mas parece que dessa forma esse é o teto do Flamengo, infelizmente. Um time que abre mão de Libertadores por causa de Mundial de militar, né? É complicado. O que eu penso é na mesma linha. Eu acho que desse nível não vai passar. Não tem como. Eu tava lendo sobre que o salário da Marinha é mais ou menos R$6.000. Não é um salário ruim pro futebol feminino, só que no momento atual de crescimento, sim, há tempos atrás era um salário muito bom, era excelente. Quem conseguia R$6.000 no futebol feminino era muito sortudo. Mas acho que dos últimos anos, com a obrigatoriedade, com a participação de clubes maiores, os salários vêm subindo. Eu duvido que a Cristiane receba ali menos que 10 mil no São Paulo, por exemplo. Duvido muito. Eu duvido que a Érica deve estar recebendo aí, sei lá, 6 mil no Corinthians, também não acredito nisso. E não acredito que o Tamires voltou da Europa para ganhar menos que 10 mil no Corinthians. Então, acho que assim, tá existindo um novo nível de salário. Entendeu? Outro patamar salarial. Por isso o Flamengo vem perdendo. Por isso o Flamengo e Marinha vem deixando de ser tão competitivo. Porque como é que a jogadora vai deixar de ganhar 10 mil lá num time que é muito mais tranquilo, é um contrato? Sim, pra ir pra uma instituição militar, passar por treinamento militar, pra ganhar R$6.000. Tem que é bom jogar uma Libertadores. Tem que largar uma Libertadores pra jogar um Mundial militar. Não pode fazer propaganda, porque a Marinha tem lá as suas leis. A Marinha tá no direito dela. Eu acho que a instituição Marinha tem que ter, né, as diretrizes. Quem aceitou isso foi o Flamengo. Sim. Então, assim, acho que é muito difícil, né, para um clube como o Flamengo ficar preso numa parceria dessa, onde você não pode contratar uma jogadora. É um clube que não precisa disso, isso que é o pior. Não faz sentido. Tipo, não é como se o Flamengo não tivesse dinheiro, sabe? É um negócio que eu não entendo. Time milionário. Eu não entendo o que É o acontece time milionário, tipo Palmeiras, que não pode ter um time feminino. Não, eu juro, eu não entendo o que acontece com o Flamengo. Tipo, a questão política é desinteresse. Tipo, o que acontece com o Flamengo? Por que o Flamengo não faz isso? Pois é. É o comodismo, né? Você tem uma parceria que você não precisa fazer nada. Então, por que não? Então, assim, eu realmente espero. Tipo assim, primeiramente, isso é bom, sabe? Tipo, eu não consigo entender. Porque é um time. Também não consigo. O time pode ser o melhor em uma coisa, porque você tem condições pra isso, mas você prefere ficar medíocre no sentido de mediano, né? Pra não gastar o dinheiro que você tem, tipo. Eu também. Pois é. E aí você pega assim, é um clube que tem tradicionalismo em esportes olímpicos e não consegue ter o feminino. Não é que não consegue, não quer. Porque consegue, é só fazer um pequeno esforço. Mas não quer. E se apegou nessa parceria, se amarrou nessa parceria, abraçou essa parceria e não sai mais disso, né? São anos aí com essa parceria com a Marinha. Não muda também nada, não muda uma vírgula no contrato que tem com a parceria. Montou um sub-18, nossa, legal, mas, poxa, e o principal? Quer dizer, essas garotas são formadas no clube e não jogam onde? Porque para entrar na Marinha tem processo seletivo, não é assim, né? A Marinha indica, quero essa. Outro ponto é que o Flamengo não pode opinar em nada técnico. Não pode opinar no técnico, não pode opinar na comissão técnica, não pode falar nada. Por que um clube do tamanho do Flamengo aceita esse tipo de situação? Né? Não é um clube que está deficitário financeiramente, não está faltando estrutura, acabou de inaugurar um CT novo. O que falta para o clube de regatas do Flamengo ter um time feminino?
Será que é, sei lá, cair na real, que não é mais uma brincadeira? Porque você vê o Corinthians montar uma seleção, né? Você joga 2 partidas e o seu clube, seu time não é nem visto em campo praticamente, né? Por mais que as meninas se esforçaram, correram, elas não conseguiam jogar de igual para igual. Eu acho que não tem nada pior para um clube de futebol, né? Um clube de esporte, do que você ver o seu adversário jogar como se você fosse, sei lá, um adversário qualquer. A impressão que dá, a impressão que deu vendo os jogos é que as meninas do Flamengo estavam jogando 150% e não conseguiram chegar a 50% do que as do Corinthians conseguiriam jogando 50%. Não sei se fez sentido. Mas, tipo, as jogadoras do Flamengo tinham que ir além dos limites delas pra chegar num nível que não era, tipo, era próximo, mas não era o mesmo que as do Corinthians, que nem estavam dando tudo, sabe? Sim, sim. Eu também acho que foi assim, você percebia a diferença tática, técnica, física, o que me deixou bem surpresa mesmo, porque eu acho que no momento atual não dá pra ter tanta diferença física. O físico não pode ter tanta diferença entre clubes tão grandes, né? Você não tá falando de chegou um time lá. As meninas do Flamengo estavam com câimbra e as do Corinthians lá. Tranquilona, como se estivesse jogando papelada. Então, assim, acho que é o momento de cair. A gente saiu até a gente já entrou na parte que eu queria falar, a gente saiu um pouco do campo. É muito difícil você ver essa diferença e eu como agora falando como torcedora, vou ficar de boa. Eu fico muito triste, porque uma batalhadora da modalidade, eu quero sempre que o clube, o meu clube, eu queria muito que o meu clube tivesse um time feminino, queria ver essa evolução. Mas infelizmente no momento não existe. Então assim, o Flamengo tem muita coisa para aprender com o Corinthians. Tem muita coisa para aprender com o Corinthians e tentar crescer. Mas a realidade no momento é totalmente diferente. Vamos ver se ano que vem a Flamengo acorda pra vida, né? Porque se resolver investir, o Flamengo tem muito dinheiro pra isso e vai montar um fumaça pra ele. Pra fechar o tema, Flamengo e Corinthians, né? Flamengo, na verdade, fechar o tema, vamos ali focar no Corinthians. Victoria Albuquerque é a melhor jogadora do momento de atividade no Brasil? Mano, o passo que ela dá pro gol da Ingrid é um negócio que acho que o Brasil não faz há 10 anos. Não, mentira, não tem, mas desde que a marca... É impressionante, amiga. Por exemplo, o Corinthians tinha até outro dia a Gabi Zanotti jogando fino. Aí agora, tipo assim, tá com a Vic jogando fino. Tipo assim, você vê que, sabe, você tem atletas aí que estão revezando entre as melhores do país o tempo todo. Então como é que o time não vai ser um timaço? A Tamires também chegou e tomou conta, né? Sim, chegou e arrepiou. Na posição dela. A Pardal jogando muito. A gente sempre disse, né, que a Mônica era a reserva da Pardal. Não só jogando muito como, né, como você falou, bancando a Mônica, que era a jogadora da seleção. Mas acho que é assim. Fechando tudo, sim, a Victoria no momento é a melhor jogadora do Brasil. O que me deixa muito feliz, porque você vê jogadoras jovens conseguindo se destacar pelas equipes, né? Cara, é a renovação, ela já foi para a seleção na primeira vez, e agora foi convocada novamente, a convocação saiu antes da ia liberar. E, sem sombra de dúvida, eu espero que ela continue nesse nível e sempre crescendo, cara. Acho que é uma jogadora que tem tudo para crescer, né? Tem um futuro aí muito legal. E é isso, entre Corinthians e Flamengo, aí acho que deu a lógica, e também deu o justo pro futebol feminino. A gente sempre torce pelo justo, a Letícia sabe disso. Muito tempo aqui, todo mundo foi meio sereia da vila, que acho que todas as pessoas que gostavam do futebol feminino no Brasil era meio santista, no sentido porque o Santos fazia um bom trabalho, a gente não torcia, mas a gente achava legal que o Santos vencesse, porque era o legal pra modalidade, entendeu? O que valorizava. Então acho que hoje todo mundo também tem um pouco de Corinthians, no sentido de querer que os outros times também façam o que o Corinthians está fazendo. E a gente fica sempre feliz quando clubes investem no futebol feminino e levam a modalidade a sério. Certo, Letícia? Certo, um time que perde a Adriana, perde a Diane, perde a Gabi Nunes. Perdeu muita jogadora por lesão. E tem 35 vitórias consecutivas. Mesmo assim. Realmente. Cara, é um negócio que, assim, a gente tá vendo história sendo feita, de verdade, assim. Eu acho que se a partir daqui o futebol feminino for
crescer, o futebol feminino virar o que a gente espera que vire, eu acho que o Corinthians vai ficar na história, assim, como... Não sei se precursor, porque acho que o Santos carrega isso, né? Mas como o primeiro time que realmente mostrou... Que realmente se preocupa, assim, no sentido de ser competitivo, né? Porque você fazer um time é fácil, mas você fazer um time competitivo é outra coisa. Um técnico competitivo. Sim. Tudo perfeito. E eu espero que, assim, como eu vi você falando isso no seu Twitter, que, assim, o feminino vire uma coisa do clube e não de gestão. Que, infelizmente, a gente sabe que quando troca presidente, geralmente muda tudo. Tomara que não seja assim no Corinthians. Também torço por isso. E é engraçado agora, já falando um pouco sobre a final, né? Que a gente tem, assim, um representante de cada fase, né? Porque a Ferroviária é o maior representante possível, junto com o São José, talvez. Um time aquele time tradicional de interior, sabe? Que não é de camisa, que pegou no colo e falou, vamos fazer isso direito. E tá aí há muito tempo, é um time tradicional do futebol feminino, talvez um dos mais, junto com o São José, é a Ferroviária, né? Junto com um time novo que vem sim de uma obrigatoriedade, mas que os dois têm em comum que é gestão competente, né? Tanto a Ferroviária quanto o Corinthians, cada um do seu jeito, fizeram muito pelo futebol feminino. A Ferroviária fez muito pelo futebol feminino, continua fazendo muito pelo futebol feminino, e o Corinthians parece que também agora vai fazer cada vez mais. Então acho que é uma final justa, né? E é uma final de 2 times paulistas. Também é algo que a gente tem que dizer que mais uma final de 2 times paulistas. E uma coisa que a gente sempre fala aqui no DM, né? Que a Federação Paulista trabalha maravilhoso, a Aline Pellegrino, não é à toa isso, né? É isso. Eu acho que a final ficou entre as pessoas que trabalham no futebol feminino, cada uma dentro da sua realidade, né? Cada um aí tem uma realidade, mas os dois clubes fazem o trabalho que podem, né? O que é o projeto para essa final? Cara, assim, sinceramente, favoritismo total do Corinthians. Acho que ninguém tem dúvida disso. Sinceramente, acho que o Corinthians só perde se não jogar bem. E não é desmerecendo a Ferroviária nem ninguém. Eu acho que hoje no Brasil não tem nenhum time que joga o futebol que o Corinthians joga, né? Até porque o elenco do Corinthians é muito, muito, muito forte. Então, se esse time entrar focado, se entrar jogando bem, leva. Mas se vacilar um segundo, tem do outro lado um rival que não vai perder essa oportunidade. Então, assim, é uma final fortíssima, né? Tem que estar com a mentalidade muito firme, né, nessa partida. Tem que entrar muito focado. Porque, como eu disse, se o Corinthians vacilar um segundo, pode ter certeza que a Ferroviária vai buscar esse gol, vai buscar essa vitória e vai buscar esse título com muita garra, muita força, porque é um time, sim, muito forte, um time muito batalhador. Então, acho que vai ser uma grande final, uma final muito bonita. Não sei como que tá, parece que não vai ser em Itaquera, né? Pelo menos eu li até hoje, quando a gente tá gravando, vai ser mesmo na Fazendinha, mas acho que até que isso pode ser legal, porque já virou uma casa mesmo do feminino do Corinthians. É ruim porque é no mesmo dia do jogo do masculino. Tipo, uma hora de diferença. A CBF faz um excelente trabalho de planejamento, de calendário, de tudo mais. A gente podia até falar sobre isso um pouco, mas vou deixar pra lá. Conseguiram colocar o jogo da final do Brasileiro. É brincadeira, né? A gente fica... Não sabe nem como que fala, porque toda vez esse podcast aqui essa festa vira um enterro. Poderia ser o nome de vários episódios nossos aqui, porque toda vez é um muro de lamentações. Mas enfim, pra gente fechar de fato mesmo, acho que essa pergunta aqui, são de fato as melhores equipes do Brasil? No momento, sim. O Santos tinha tudo pra estar aí, mas caiu de nível muito. Caiu muito. A Amy também não foi muito bem nas últimas, 15 partidas, não vou colocar isso assim, umas 15 partidas que o Santos já veio capengando. Teve algumas vitórias muito, muito batalhadas, assim, que foram aquelas que... Aquela vitória que saiu por muito esforço. Você vê que o time estava fazendo muito esforço para ganhar um jogo que em outros momentos seria muito mais tranquilo. Talvez a questão o externo também não estava muito legal para a equipe. Resumindo, o Santos poderia estar e não está, mas hoje eu vejo realmente o Corinthians como a melhor equipe do Brasil e a Ferroviária ali como a segunda melhor equipe do Brasil.
sei se em relação à qualidade das jogadoras, tecnicamente, teria que pensar um pouquinho mais, mas eu acho que organização, mentalidade, esquema de jogo, eu acho que sim. Mas eu... Não, acho que por qualidade tem outras equipes que poderiam estar, mas eu acho que não fizeram, não jogaram. O Santos mesmo, mas não conseguiu jogar, né? Aquilo que poderia, né? Não tirou do papel aquilo que poderia. Caiu muito de nível. E enfim. E jogadoras pra gente ficar de olho nas duas equipes. Se a gente for fazer do Corinthians, tem que fazer o 11 inicial do Corinthians mais o banco de reserva. Mas principalmente, né, chovendo molhado. Gabi Zanotti, Victoria, a Tamires, que tá jogando demais. Sim. A zaga do Corinthians tá entrosadíssima, né? Também na Ferroviária é ver a Luciana, né, aproveitar esse momento no clube que ela tá grande. Aproveitar... Como é o nome da menina que tinha sido convocada? Eu também achei que ela jogou muito bem nas partidas contra o Kinderman, eu não vi. A Lili Milene? Isso. Ela mesma. É isso, acho que foram as que pra mim ficaram mais marcantes. É porque o time da Ferroviária não é um time que tem uma ou duas jogadoras, é um time que é muito conjunto. Não me lembra, né, o time de futebol, mas me lembra a questão do conjunto, me lembra muito o Rio Preto durante muito tempo. Não tinha duas, três, era um time muito batalhador, muito aguerrido, que se esforçava muito. Sim, eu acho que nesse nível aí também, nesse sentido, enfim, eu gosto muito do time da Ferroviária como um conjunto, assim. E o do Corinthians nem tem o que falar, né? Então, quase todas são estrelas e o Arthur Elias, então, faz mágica em alguns momentos. Que homem esse? Que homem Arthur Elias. Mas, enfim, pra gente fechar, vamos fazer um bolão. Não está na pauta, mas vamos fazer a Letícia aqui só pra gente tentar. Primeiro, vamos falar os placares dos dois jogos e depois, né, o campeão. Quem que você acha, Letícia, que vai os placares e quem vai ser o campeão? Cara, claro que não tem como comparar, né? Mas hoje o Corinthians jogou com o time reserva praticamente. Foi misturando. Uhum. Hoje, o dia que a gente tá gravando, ganhou de 4-0 da Ferroviária, lá em Araraquara. Não acho que vai ser assim. Não acho que vai ser esse resultado, mas eu acho que o Corinthians vai ser campeão, sim. Principalmente pelo segundo jogo ser aqui em São Paulo, né? Ser no Parque São Jorge. Acho que se fosse lá em Araraquara seria um pouco mais duro. Eu não sei, eu acho que vai ser um placar apertado lá em Araraquara, tipo 1-0, 1-1, alguma coisa assim. O Corinthians, ou um empate, e aí aqui o Corinthians vai jogar melhor, vai ser tipo 2-0. Eu também acho que esses jogos do Paulista vão dar uma premissa de como vai ser a final do Brasileiro, mas é diferente, porque final é final. Só que eu acho que vai ser 1-1 lá em Araraquara, e vai ser 3-0 pro Corinthians no Parque São Jorge, lá na Fazendinha. Porque, humildemente, falando como comentarista, não como torcedora do Flamengo, nesse momento falando como alguém que ama o futebol feminino, o Corinthians está muito superior. Realmente é muito difícil jogar contra a equipe do Corinthians. Tem um banco de reserva muito forte. O elenco é forte, não é só o time, né? Então é realmente muito difícil. Mas não vai ser uma surpresa se a Ferroviária ganhar. Vai ser uma coisa que pode acontecer, mas é muito difícil. Seria zebra, sim. Seria algo, né? Pode acontecer, porque futebol é futebol. Tem que respeitar toda a equipe em qualquer momento. Enquanto o juiz não apitar o final da partida, não acabou o jogo. Mas que é realmente muito difícil, é muito difícil. E eu acho que fazer um bom jogo contra o Corinthians já é uma grande vitória, realmente, porque a equipe da Ferroviária é muito, bem mais modesta do que o Corinthians, tanto de orçamento, com tudo. E realmente fez um grande trabalho mesmo, sem ter tantos recursos. Mas é isso. Acho que fechamos o tema hoje, Brasileirão. Não tem muito mais o que comentar. Foi, pra mim, um campeonato que, como você falou, muito legal da gente ter a oportunidade de assistir mais de 3, 4 partidas. Assistimos vários jogos, conseguimos acompanhar várias partidas.
Acho que esse é o maior ganho que o público futebol feminino tem no momento. Esperamos que isso se amplie, né? Que cresça, que tenha mais coisa ainda, que ano que vem a gente consiga assistir, se possível, todos os jogos, né? Tem a oportunidade. Sim. E é isso. Gente, esperamos que vocês gostem do podcast. Bem diferente, sem a Amanda. A gente também sente falta dela por aqui. Sim. Não teve tanto humor, até porque acho que pra falar sobre brasileirão nesse momento tão decisivo tem que ser bem, bem sério. Que é trabalho. Mas aqui é trabalhar, aqui é coisa séria. Tentamos se focar para fazer esse podcast para vocês. Qualquer pergunta, vocês já sabem, é só procurar a gente no Twitter, @passanodm. Manda sugestão de pauta, manda sua pergunta, seu elogio. A crítica não precisa. A crítica pode guardar para você. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência, né? Mas a gente espera vocês aqui com a gente nos próximos podcasts e com a gente lá no Twitter para sempre comentar sobre o futebol feminino. É isso aí. Abraço, Letícia. Tchau, Dani. Tchau, gente.